Olá, cumprimento a todos. O meu nome é Roberto Riepe, sou professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor do Instituto Justiça Fiscal. Sou um homem branco, cabelo comprido, olhos castanhos, cabelo castanho. Estou de óculos aqui num estúdio especializado em edição e gravação. Nós vamos tratar de carga tributária e serviços públicos nesse nosso primeiro encontro, de uma forma bastante breve e rápida, tá certo? Então, só colocando alguns conceitos para a gente ter essa dimensão e a relacionar com a realidade brasileira. Carga tributária, basicamente, é a arrecadação geral que todos os níveis de governo fazem em relação ao produto interno bruto, que é a produção total do país, não é? Que é também equivalente à renda geral de todos os indivíduos, não é? Então, a carga tributária é a arrecadação de todos os governos com relação ao PIB, não é? Que é igual à renda nacional. Só para a gente ter uma dimensão do histórico brasileiro, aqui a carga tributária, ao longo de uma série histórica, desde a década de 40, quando começou-se a mensurar, nós tivemos dois momentos de elevação da carga tributária, que é entre a década de 60 e a década de 70, e também na década de 90, ambos relacionados com uma ampliação que houve de serviços públicos no Brasil, conforme eu vou mostrar a seguir. Aqui temos uma representação gráfica dos principais tributos que existem no Brasil, não é? O principal deles é o ICMS, que é um imposto estadual, mas tem também um imposto de renda, que é federal, e a contribuição previdenciária, que também é federal, assim como outros impostos, como COFINS e FGTS, que também está aqui como um tributo. No Brasil, a grande parte da carga tributária, na verdade, aproximadamente metade da carga tributária, está incidindo nos bens e serviços que as pessoas consomem, ou seja, nos itens de consumo, aproximadamente 50%, enquanto que impostos sobre a renda perfazem aproximadamente 7% da tributação, no caso do imposto de renda pessoa física, não é? Assim como outros impostos sobre a folha. Então, grande parte da carga tributária está sobre bens e serviços, o que acaba pegando toda a população, não é? Todos os indivíduos que consomem, todos nós, pagamos sobre os bens. Isso acaba penalizando os indivíduos mais pobres, uma vez que eles consomem grande parte da sua renda, ao contrário dos indivíduos que são mais ricos. Só para a gente ter uma dimensão e comparar o Brasil com outros países, aqui nós temos um gráfico que retrata a tributação no Brasil, não é? Comparado com países na Ásia, na América Latina, na África e na média dos países ricos. Então, como a gente pode ver pelas barras vermelhas, o Brasil é um dos países que menos tributa sobre renda, lucro e ganho de capital, e é um dos países que mais tributa nas barras azuis, não é? Sobre bens e serviços, o que acaba configurando uma carga tributária que a gente chama de regressiva, ou seja, que acaba incidindo mais sobre os mais pobres em relação aos mais ricos na comparação internacional. Então aqui nós temos nesse gráfico também, pegando todos os indivíduos mais ricos e mais pobres, sendo que os mais pobres estão na esquerda e os mais ricos na direita, não é? Por 10%, 20%, 30% e assim sucessivamente, a gente pode observar claramente que os indivíduos mais pobres acabam pagando uma carga tributária maior, não é? Os 10% mais pobres, uma vez que eles consomem grande parte da sua renda e a tributação está centrada principalmente no consumo de bens e serviços. Bom, então, esse é um lado, né, da dimensão da arrecadação do Estado, né, em todos os níveis, lembrando, a gente está falando de União, Estados e municípios, e eu vou falar também brevemente sobre os gastos sociais, onde que o Estado gasta, basicamente, né? Então, grande parte da despesa, na verdade, ela vai para a Seguridade Social, ou seja, para a Previdência, não é? Aproximadamente 1/3, não é, de toda a arrecadação vai para a Previdência. O segundo item de maior representatividade é educação, não é? Posteriormente tem saúde, e aí vem outros itens menores, não é? Como infraestrutura, administração e segurança pública. Então, quando a gente pega, na verdade, previdência
educação, saúde e segurança pública, isso dá aproximadamente 70% de toda a despesa que os estados em todos os níveis efetuam no Brasil. Então aqui nós temos, por exemplo, os gastos em saúde, que também numa série histórica a gente pode ver, na verdade, que os gastos em saúde foram elevando-se ao longo do tempo, sobretudo no período dos anos 90, como a gente pode observar, uma elevação representativa do gasto em saúde em todos os níveis. Aqui tem União, Estados e municípios, que tem relação com a elevação da carga tributária. Então, a carga tributária ela foi em grande medida para atender à ampliação de gastos em saúde, educação e previdência que aconteceram ao longo do tempo. Aqui nós temos os gastos em educação, em percentual do PIB que aconteceram ao longo do tempo. A gente pode observar também que há uma tendência de elevação dos gastos em educação ao longo do tempo, sobretudo mais recentemente, a partir dos anos 2000, uma considerável elevação nos gastos em educação no total, mas aqui está separado também por nível de médio, fundamental e também superior, sendo que a maior representatividade é no ensino fundamental, uma vez que temos mais tempo, inclusive, e mais alunos no ensino fundamental. Aqui, então, nós temos, olhando um pouco mais do que aconteceu, principalmente nos primeiros anos do século XXI, a gente teve um expressivo crescimento nas despesas com educação. Aqui nós temos gastos em educação em percentual do PIB, que saiu de uma faixa de 4,5% no total para em torno de 6% do PIB, lembrando que a carga tributária é 33%. Então, 6 de 33 vai para a educação em todos os níveis, e aqui está contando a educação pública no geral e também bolsas que o Estado presta, e é essa separação entre o direto, que é a educação pública diretamente, e também as bolsas. Então, a gente pode observar que houve nesse período aqui uma elevação dos gastos em educação no Brasil. Então, há geralmente uma comparação com a arrecadação do Brasil e outros países, e aí se compara com o nível de serviços que o Brasil oferta e que outros países ofertam. Qual é a questão aqui que nós temos que ter uma dimensão? Primeiro, o Brasil ele é um país que não tem uma renda per capita muito alta, então a gente elevou o nosso gasto em educação, como mostra esse gráfico, ao passo que os países ricos já gastam bastante em educação há muitas décadas. Então o Brasil tinha um pouco gasto em educação na década de 60, 70, 80 e foi crescendo e mais recentemente cresceu mais, sobretudo no início dos anos 2000. Só que os países ricos, eles têm uma renda per capita mais alta, assim, eles acabam contribuindo mais em termos de valores mesmo para o Estado. Então, por exemplo, a arrecadação que cada indivíduo faz na Noruega, que é um país rico, é mais ou menos 2.900 dólares por mês. Por quê? Porque é um país muito rico. Já no Brasil, como a renda per capita é mais baixa, uma carga tributária que não é baixa, que é em torno de 33%, é relativamente alta até, mas isso em dólares dá 206 dólares por mês, porque a renda per capita do Brasil é bem mais baixa. Assim, com uma contribuição de 1/3 é uma contribuição de 1/3 da renda média no Brasil, que é mais ou menos R$1.000 mensais, como renda média que temos no Brasil. Então, na verdade, quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente tem que ter essa contemporização de que o Brasil não tem um nível de renda per capita muito alto, assim, a contribuição média que cada indivíduo faz para o Estado é relativamente baixa em comparação aos países ricos, e por isso que os países ricos prestam serviços de maior qualidade, afinal a arrecadação é muito maior, Então, assim, para fechar essa rápida exposição sobre onde o Estado arrecada, como e onde gasta, aqui está, então, as despesas do Estado em percentual do PIB para todos os níveis de governo, União, Estados e municípios. Nós gastamos 6,3% do PIB em educação, 4,1% em saúde, 12,5%
3% em previdência, não é? Militares 1,5%, presídios e policiais fechando o total de 3,7% em segurança no geral, não é? Assistência social em torno de 2%. Então esses serviços aqui, que são os 5 mais básicos, não é? Perfazem 28,4% do PIB em despesa, ao passo que a carga tributária é de aproximadamente 32%, 33%. Então, nós notamos que com 5 serviços públicos já foi quase todo o recurso, né? Ainda tem moradia, transporte, infraestrutura, energia, judiciário, alfândega, fiscalidade, regulação, administração, enfim, né, uma série de serviços que o Estado presta e que, se a gente observar bem, se a gente fizer a conta bem feita, a gente vai ver que no final das contas falta recurso, né? Porque a arrecadação não é tão alta quanto a gente pensa, porque a carga tributária ela é relativamente alta, mas sobre uma renda média baixa, e o Estado presta uma série de serviços públicos que são, em grande parte, relativamente caros, como é o caso da educação e saúde. Então é isso, né? Espero ter contribuído para ilustrar um pouco melhor essas informações. Aqui estão as principais referências. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.